amiguinhos do meu canal do YouTube. Olá, K-Poppers, ou seja lá como se chamam hoje em dia os fãs de BTS e coisas do tipo, do meu canal do YouTube. Olá, apoiadores de uma indústria de entretenimento massivo perniciosa aqui do meu canal do YouTube. Vamos lá meter a mão no vespeiro, mas francamente que se exploda. Eu não estou aqui para tecer críticas ao estilo musical ou ao gosto pessoal de quem consome. Até porque K-pop não é apenas um estilo musical, mas uma mistura estético-musical de um monte de coisas, né? Coisas essas ditadas pela indústria do entretenimento coreano, principalmente, baseadas em padrões muito específicos e, por que não dizer, até mesmo cruéis. Mas antes de seguir em frente, alguns disclaimers, beleza? Se você não for inscrito ainda, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho e também me siga no Insta. E se for um velho pai, me siga lá no Facebook também, porque não é raro que o YouTube deixe de entregar o conteúdo. Então eu sempre aviso por lá, pelas minhas outras redes e tudo mais. 3 a 4 vídeos por semana, tem lives rolando volta e meia, na verdade agora 2 vezes por semana tem live acontecendo. E eu estou sempre batendo papo com a galera, beleza? Ah, eu não esqueci da série sobre folclore, tá galera? Não abandonei. Eu só tô dando um tempo nela porque, primeiro, não sei se parece que não estão curtindo muito, assim, porque são os meus vídeos que menos têm tido visualização. E também porque elas dão bastante trabalho pra fazer, cara, então eu preciso fazer um trabalho de pesquisa e tudo mais, e aí acabam aparecendo os outros assuntos que eu quero falar e eu acabo gravando na frente. Mas a série continua, já tem ali umas coisas anotadas e vamos fazendo na sequência, belezinha? Eu costumava abordar esse tipo de assunto com mais senso de humor, com brincadeiras e com um monte de piada, o que inevitavelmente pode ser que apareça nesse vídeo também, né, porque senão não seria eu fazendo esse vídeo, mas aqui o contexto é um pouco mais sério. A gente tá falando de uma indústria do entretenimento que movimenta caminhões de grana e influência, entregando um produto colorido e alegre, com músicas chiclete, produções impecáveis, coreografias absurdamente precisas e que tá tendo um sucesso estrondoso mundo afora, tudo por culpa do Psy, provavelmente. Opa, Gangnam Style! Mas a que custo? E o que tem de sombrio por trás dessa cor, brilho e glamour? Estas e outras respostas hoje no Eric Reporter. Assim, galera, é de conhecimento geral que o showbiz como um todo sempre foi predatório, tanto com os seus artistas quanto com o próprio público em geral, né? E isso em toda parte do mundo. Quem é que não lembra das boy bands invadindo o mundo, né? Desde os anos 70, tendo seu ápice lá nos anos 80 e com uma alta profusão nos anos 90 e começo dos 2000, né? Mas isso não se restringia só ao pop, né? Aconteceu a mesma coisa com as bandas de hard rock farofa lá dos anos 80, né? Onde uma era cópia da outra, uma indústria por trás produzindo clones como se não houvesse amanhã, até esgotarem a demanda de público e saturarem tanto o estilo a ponto de virar deboche. Apesar disso ter muito mais a ver com grunge. Josh, turn these lights out! Mas aí seria papo para outro vídeo, e se você curtir a ideia, fala aí nos comentários que aí eu faço. Beleza? Na verdade, de um modo geral, o mainstream, né, artístico, ele sempre cobrou um preço muito caro dos artistas, independente do estilo. Porque se tem uma coisa vendendo bem, ela vai ser sugada até o tutano, cara, pelos engravatados, sem pensar duas vezes. Essa é a grande realidade. E até hoje isso ainda não mudou. Só que a indústria do K-pop, ela faz a indústria ocidental parecer um passeio no parque com direito a sorvetinho e passeio na roda gigante. Olha, eu nem acho que nada do que eu vou dizer nesse vídeo seja lá grande novidade para a maioria das pessoas, principalmente para os fãs de K-pop, por exemplo. Mas fica aqui o registro do papo sobre o assunto, né? Apesar de ser coisas óbvias, né? Eu não sou um grande conhecedor de estilo, e é aqui que eu tô dando munição pra uma galera que encheu meu saco depois, mas foda-se. Eu me limito a conhecer, sei lá, meia dúzia de música do BTS, do Blackpink, mas eu tô longe de ser um completo ignorante sobre o assunto, né? É sempre bom frisar isso pra galera que pode aparecer dando piti. E é claro que pra poder fazer esse vídeo eu fui pesquisar mais a fundo. E fazer isso, galera, foi tão desgastante e aterrorizante, assim, em níveis que eu não esperava. Francamente, eu não sei como é que alguém que esteja ciente de como que essas coisas funcionam ainda consegue ser tão fã e apoiar. Sério, cara. Bom, a Coreia do Sul é o 4º país do mundo em taxa de suicídio, e isso se deve a uma cultura muito opressiva, com altas cobranças sociais e profissionais, tanto por parte da própria sociedade quanto das famílias mesmo dentro de casa. No próprio filme ganhador do Oscar, lá, Parasita, dá pra você ter um vislumbre disso. E é justamente em famílias muitas vezes mais pobres e desassistidas que começa o caminho de um idol. É assim que eles chamam, né? Aqui no Brasil, o guri pobre, ele quer ser jogador de futebol, né? Lá, eles querem integrar um grupo musical e virar idol. Gostei disso, idol. E é aí que as empresas com nomes cheios de siglas, que eu não vou citar todas aqui porque eu não vou lembrar, entram na grande maioria das vezes se aproveitando dessa enorme quantidade de material humano sobrando, né? E moldando como lhes for mais conveniente.
não é verdade? E tudo isso depois de passarem literalmente anos fazendo análise usando Big Data, estudos analíticos de engenharia social e cultural para encontrar as batidas musicais que funcionam melhor para ganhar apelo do público, o tipo de estética, aparência, comportamento, visual ou o que quer que seja capaz de ganhar este público que eles estão mirando. Então, basicamente, uma fórmula para gerar inúmeros grupos musicais que têm potencial para fazer sucesso e aí, por eliminação, escolher os que têm mais potencial para gerar toneladas de grana e influência. Lembrando que, pelo que eu estava lendo, todo ano a indústria pop coreana monta mais ou menos uns 100 grupos pré-fabricados de possíveis idols, lançando mão de processos de seleção extremamente rígidos que não raro são desumanos. O que faz com que muitos jovens se dediquem a treinar de forma exaustiva ainda na infância e na adolescência, sabe? Para poder entrar nesses processos seletivos. E uma vez que tenham sido selecionados, não pense que está tudo de boa, não pense que está tudo lindo e maravilhoso, porque não está. Quando contratados por algumas dessas empresas, esses jovens se tornam trainees. Ou seja, agora com um contrato nas mãos, né, cheios de cláusulas abusivas, que interferem não só em questões estritamente profissionais, assim como na vida pessoal. Cláusulas que limitam relacionamentos, inclusive de namoro ou casamento, acesso a redes sociais, contato com determinados grupos sociais, ditam como eles devem se portar, o que dizer publicamente, como se vestir, além de inúmeros procedimentos estéticos, plásticas, dietas e o que mais for necessário para poder encaixar eles num padrão que foi ditado por esses algoritmos, apontados pelas tais análises que eu falei antes. Mas calma que a gente só está arranhando a superfície desse assunto, porque existem nessas empresas algo que foi apelidado de contrato escravo, onde basicamente, num primeiro momento, o artista é um funcionário assalariado, cara, sabe? E com um salário bem bosta, até onde eu pude apurar. E a empresa fica com 100% da receita gerada através desses grupos que ainda são trainees, ou seja, eles fazem apresentações locais e é praticamente uma competição insana, cara, até que alguns deles se destaquem o suficiente para se tornar grandes, passando aí sim a ter alguma participação nos lucros. Eu não vou parar para falar sobre a história do K-pop. Ela é longa, começa lá no final dos anos 70, início dos anos 80, teve 3 gerações, eu acho que tá entrando na 4ª geração já dos artistas do K-pop, e eclodiu pro resto do mundo por causa do Psy, o famigerado Gangnam Style. Quem não sabe, Gangnam é um bairro chiquérrimo que tem na Coreia, enfim. Mas a real é que sempre funcionou mais ou menos com essa mesma dinâmica. E com o passar do tempo foi se tornando cada vez mais e mais desumana, mais cruel, competitiva, até chegar aos dias de hoje. Mas os abusos, eles não acabam quando se faz sucesso e vira um grande nome, hoje em dia até mundialmente. Muito pelo contrário. A coisa fica mais pesada ainda porque a vida desses artistas é literalmente vigiada. As restrições continuam e o cuidado com a imagem deles é extremado, sabe? Sem falar nas jornadas de trabalho longas e cada vez mais exaustivas. E do monte de abusos físicos e sexuais concomitantes. É pesquisar sobre o assunto, você vai achar abuso físico e abuso sexual. Aliás, falando em abuso, eis que de alguns anos pra cá começaram a surgir montes de denúncias, tanto da parte de artistas que foram espancados, humilhados, estuprados ou sofreram todo tipo de bullying, quanto de vítimas de vários desses artistas. E não é difícil entender por qual motivo que isso acontece. Veja bem a situação de opressão e abuso constante pelo qual eles passam, né? Agora some isso a dinheiro, fama, e aí coloque na receita de bolo empresas por trás disso que tem poder o suficiente para comprar até a polícia e a lei. Voilá! Você vai ter um bando de guri que entrou nessa e ficou com o butico cheio de dinheiro, famoso pra caralho, com um psicológico todo fudido e que vão se tornar suicidas em potencial ou abusadores como aqueles que abusaram deles antes. Inclusive não é raro até que se tornem abusadores por pressão dos próprios empresários, como em vários casos relatados, em que o próprio empresário mesmo mandava, né, ordenava que os meninos de alguns desses grupos cometessem abusos contra moças de outros grupos nos bastidores, para assistir ou para filmar. Né, tanto para ficar satisfazendo lá suas punhetas de velho, né, e seus fetiches, quanto para usar como material de chantagem posteriormente. E não tem como falar em suicídio sem citar o caso notório da cantora Gu Hara, que se matou deixando atrás de si uma série de questionamentos sobre abusos morais e sexuais contra as mulheres, né, no meio, bem como sobre a questão do bullying. Cyberbullying, para ser mais exato, né? E é um círculo vicioso onde essas empresas, ao mesmo tempo que escravizam e abusam dos seus artistas, os protegem, passam pano quando algum deles faz cagada, tanto quanto se isentam quando a cagada é grande demais para segurar o rojão e jogam no colo do vacilão em questão. Por exemplo, vou dar um exemplo genérico, mas se você quiser procurar um pouquinho no Google, você vai achar vários desses casos. O menino de um desses grupos comete um estupro, é acusado, a empresa dá um jeito de abafar o caso, ou suborna a polícia, ou whatever,
Mas aí o caso toma uma proporção muito grande por causa de denúncias. Não tem mais como a empresa negar que o seu artista fez cagada. Ou então essa situação acaba causando uma má reputação ao grupo musical ao qual esse artista pertence. Aí a empresa solta uma nota dizendo que o fulano que foi acusado resolveu deixar o grupo para não causar problemas aos seus queridos companheiros, deseja boa sorte, então condescendente e boa. O cara vai pra cadeia, vai pra sarjeta ou se mata. Simples assim. E aí talvez você esteja se perguntando, se é tão ruim assim, por qual motivo tantos querem isso para as suas vidas, ou se sofrem algum tipo de abuso porque não saem fora? E a resposta é óbvia. Gente pobre, à beira da miséria, vindos de famílias que os cobram de forma quase desumana, tentando vencer na vida, e os contratos. Existem multas astronômicas por quebra de contrato, algo que pode acabar com a vida de um astro, por mais famoso que ele seja. Então quem dirá de quem tá começando, tipo esses trainees, entendeu? Que não tem nem um cai morto. Então assim, de uns anos pra cá houve uma eclosão de denúncias sobre abusos na indústria do K-pop, tanto por parte de artistas que sofreram abusos, quanto de fãs, como eu disse anteriormente, criando por lá uma coisa análoga ao movimento Me Too, que visava basicamente se posicionar contra o abuso e assédio sexual aqui no Ocidente, né? E apesar de ter sim repercussão, de ter mandado algumas pessoas pra cadeia, do meu ponto de vista, a indústria apenas usou meia dúzia de boi de piranha para servir de exemplo, talvez tenha passado a ser um pouquinho mais cuidadosa com algumas coisas. Porém, mudar de fato, eu suspeito que não tenha mudado, porque a gente tá falando de uma quantidade absurda de capital e poder envolvidos. E quando tem gente poderosa por trás, dificilmente ocorrem mudanças reais, né? Os abusos ainda vão perdurar por muito tempo, provavelmente, e talvez até mais disfarçados e com muito mais coação e subornos para que nada escape como já escapou, tá entendendo? Ao mesmo tempo, nós temos uma fanbase que retroalimenta tudo isso. E sim, eu sei que a probabilidade de ter muito chororô da galera K-Popper é grande, mas não tem como negar que mesmo esse público sendo sim bastante engajado e ativista em um monte de pautas, e pautas muito importantes até, como inclusive a gente pode ver naquele caso épico, né, que eles conseguiram destruir um evento do Trump usando só a internet. Cara, sensacional. Mas é óbvio que essa galera vai continuar consumindo o produto de forma massiva. O culto ao estilo os impede de boicotar certas empresas que detêm o poder sobre o mercado pop sul-coreano. E talvez o mais irônico é que mesmo que muitos fãs do estilo, ao se sensibilizarem com a situação dos artistas que sofrem abusos, os apoiando mesmo de longe, acabam com isso apenas fomentando ainda mais, fortalecendo ainda mais uma fórmula perfeita para manter tudo como tá. Porque afinal a gente tá falando sobre controle de massa, onde a publicidade, seja ela positiva ou negativa, não deixa de trazer mais mídia pro estilo e voltar os olhos do mundo para isso. E mesmo a premissa de que vários desses artistas passam a ganhar mais liberdade à medida que se tornam maiores e mais famosos, consequentemente mais rentáveis e importantes para a empresa, isso não se sustenta, cara, porque uma vez que eles são condicionados desde muito cedo, entendeu? Suas personalidades são treinadas e moldadas para seguir o que essas produtoras ditam de acordo com aquelas análises que eu citei antes. E muitas vezes desde a mais tenra idade, cara. Os caras têm tipo 15, 16 anos. Tipo assim, gente, desculpa aí, mas nada no K-pop é espontâneo. É um produto feito praticamente numa linha de produção em massa, sabe? Pensado para fazer sucesso com base em estatística e volume de produção. Quanto mais se produz, maior a probabilidade de ter algo obtendo sucesso. Sem falar que esses artistas, mesmo quando já alcançaram o sucesso, têm que trabalhar como condenados para garantir a aposentadoria, porque passou dos 30 e poucos, eles já não são mais jovens o suficiente pro trabalho, tipo modelo, e aí precisam dar seus pulos, cara, caso queiram se manter no showbiz. E aí eles se tornam um apresentador de programa de TV, ou então alguma coisa do tipo, certo? Ou então buscam mudar de direcionamento artístico para uma carreira solo, né? E que tem possibilidades bem mais arriscadas de não ir pra frente, dentro desse contexto. Essa é a grande verdade. Porque afinal, pela lógica desse mercado, quem é que dá trela pra um velho, né? De 30 e poucos anos, quando tem trocentos outros grupos jovens surgindo para assumir o lugar de quem se aposentou. É claro que há exceções, há artistas que conseguiram se manter, mas o mercado dita as coisas mais ou menos dessa forma que eu descrevi. Haveria muito mais para se falar sobre o assunto, muitos nomes para dar aos bois, mas francamente quem é fã do estilo já sabe de praticamente tudo isso que eu disse ao longo desse vídeo, e quem não conhece ou não é fã, se tiver interesse, é uma busca rápida no Google, cara, e até mesmo superficial você acha tudo isso muito facilmente, sabe? Aqui foi só uma espécie de compilação de tudo esse monte de merda que aconteceu. Além do que esse vídeo já ficou absurdamente comprido e ia ficar mais comprido ainda. Então assim, eu creio que deu pra ter uma ideia de como que tudo isso funciona, desse lado sombrio do K-pop, porque eu acredito que os pontos principais foram citados. Esse vídeo, como eu disse, não tem a intenção de ofender fãs do gênero de forma alguma ou fazer julgamentos sobre o gosto alheio, cara, sabe? A intenção é tocar numa parte do assunto que é assim desconfortável, trazer algumas informações que talvez até alguns fãs do estilo não conheçam e que, ao meu ver, merece atenção e precisa ser conversado, discutido, trazido à tona, né? É isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, deixa o teu joinha, compartilhe, mostre pras pessoas aquela coisa toda. Tenho feito lives aqui todas as quartas e sábados a partir das 20 horas, então sempre tô fazendo live jogando alguma